Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título O Chamado para os Gentios. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A igreja primitiva, ela se notabilizou pela sua capacidade de se expandir no mundo conhecido da época pelo ensino e pela pregação do Evangelho de Cristo. E esta intensa atividade evangelística trouxe a palavra de Deus até nós, nos dias de hoje. E como cristãos, devemos continuar esta obra de evangelização sem qualquer acepção de pessoas, com o mesmo perfil da Igreja dos Apóstolos. Nesta lição, vamos identificar como se consolidou a origem da missão evangelística dos gentios, no ponto número 1. No ponto número 2, veremos as nuances da obra missionária do Espírito Santo. E finalizando o nosso estudo, contemplaremos a contextualização da obra missionária da Igreja Cristã. Item número 1 da lição, a origem da missão evangelística dos gentios. O apóstolo Pedro relatou aos que estavam na igreja de Jerusalém das visões que teve e de tudo o que aconteceu na casa de Cornélio, especialmente o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios e o batismo nas águas. Fatos estes da vontade de Deus. E assim, convictos foram os apóstolos de que Deus concedeu aos gentios o arrependimento para a vida, o direito de serem salvos da condenação eterna e serem constituídos como o povo de Deus. Atos, capítulo 11, versículos 17 ao 18 diz: Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Vejamos agora o conceito de gentio, oriundo da palavra hebraica goim. Gentio significa pessoa nativa de qualquer nação do mundo que não seja nativo de Israel, ou seja, é a pessoa estrangeira que não possui nacionalidade israelita. Qual é a vontade de Deus para os gentios? E neste sentido, eu peço aos alunos e às alunas que leiam o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, para que haja uma melhor compreensão de tudo o que eu vou agora falar. Então, a vontade de Deus para os gentios. Vejamos os acontecimentos que ratificam o desejo do Senhor de que toda a humanidade, sem qualquer acepção de pessoas, venha contemplar a salvação por meio de Cristo Jesus. E o primeiro acontecimento, para que seja revelada a vontade de Deus para os gentios, foi a visão do centurião Cornélio, que está escrita em Atos, capítulo 10, versículos 1 ao 8. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, homem temente a Deus, que sempre orava ao Senhor e concedia esmolas aos necessitados, teve uma visão, onde um anjo de Deus disse-lhe que enviasse homens à cidade de Jope em busca de Pedro, que por sua vez diria o que Cornélio deveria fazer. Cornélio então enviou 2 de seus servos e um soldado religioso para a cidade
de Jope e em busca do apóstolo Pedro, para ouvir o que ele tinha para falar-lhe da parte de Deus. Um segundo acontecimento, após essa visão do centurião Cornélio, foi a visão do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, isso está escrito em Atos, capítulo de número 10, versículos 9 ao 16. O apóstolo Pedro, ele estava a orar no terraço da casa de Simão, um curtidor, e nesta ocasião ele teve fome. Pedro teve uma visão do céu aberto e descendo sobre ele um vaso, como se fosse um lençol, amarrado pelos 4 cantos, e este sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animal. O apóstolo, ele ouviu uma voz que lhe dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro retrucou: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. Deus então lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. Tendo acontecido isto por 3 vezes, o vaso foi recolhido novamente ao céu. No terceiro acontecimento, nós temos aí a ordenança do Espírito Santo a Pedro. Pensando ainda sobre esta visão, o apóstolo Pedro, ele recebe a seguinte ordenança do Espírito do Senhor: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 17 a 23. Pedro se apresenta aos viajantes e estes revelam ao apóstolo a visão de Cornélio concedida pelo Senhor. E no dia seguinte, o apóstolo vai com eles e com certos irmãos de Jope para Cesareia, encontrar-se com o centurião Cornélio em sua casa. Como quarto acontecimento, nós temos o encontro do apóstolo Pedro com Cornélio em sua casa. Atos capítulo 10, versículos 24 ao 33. Pedro, ao adentrar na casa de Cornélio, este caiu aos seus pés, adorando, no que foi imediatamente repreendido pelo apóstolo, ordenando-lhe que se levantasse, pois disse-lhe que também era homem e não uma divindade. Na sequência, o apóstolo Pedro diz-lhe que um judeu se aproximar de alguém de outra nação, ou seja, gentil, era ilegal, mas Deus mostrou a ele, pela visão que tivera no terraço da casa em Jope, no caso o lençol com os animais, a não chamar nenhum homem de comum ou imundo. Cornélio, sequencialmente, revela a Pedro a ordenança do anjo do Senhor para que o procurasse em Jope, pois deveria ouvir o que o apóstolo tinha para lhes falar das coisas que foram ordenadas por Deus. E por isso mandou chamá-lo a Cesareia em sua casa. Como quinto acontecimento para revelar a vontade de Deus com relação aos gentios, Pedro prega na casa de Cornélio. Isto está escrito em Atos, capítulo 10, versículos 34 ao 43, que diz: o apóstolo Pedro, ele começa a pregar para Cornélio e aos que estavam em sua casa. Ele pregou os seguintes pontos do Evangelho de Cristo. Qualquer nação, primeiro ponto, qualquer nação que teme e faz a justiça de Deus é aceitável a ele. Segundo ponto da pregação: Deus enviou Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Terceiro ponto: Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Jesus fez o bem, curou todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. Jesus, outro ponto, Jesus foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a salvação de toda a humanidade. Quinto ponto,
Sexto ponto, ou melhor dizendo, Jesus foi ordenado para ser o juiz dos vivos e dos mortos, e que todo aquele que nele crê receba o perdão de seus próprios pecados. E no sétimo ponto, Jesus ordenou aos seus discípulos que pregassem o evangelho de Cristo a todo o povo. Este foi o conteúdo da pregação de Pedro na casa de Cornélio. Como último acontecimento, os gentios então são batizados com o Espírito Santo após a pregação da palavra. Atos capítulo 10, versículos 44 ao 48. Concomitantemente à pregação de Pedro, o Espírito Santo veio sobre os que ouviam a palavra. Todos foram surpreendidos com o derramar do dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas estranhas e magnificar a Deus. Diante das maravilhas do Senhor realizadas naquele lugar, o apóstolo Pedro indaga se alguém podia impedir que aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo fossem batizadas nas águas. Ordenou Pedro que todos da casa de Cornélio fossem batizados nas águas em nome do Senhor, e ficou com eles ainda alguns dias. Portanto, aí está consolidada a vontade de Deus para os gentios. Ou seja, o desejo de Deus é que todos os gentios se salvem. No item número 2 da lição, nós vamos falar sobre a obra missionária do Espírito Santo. A obra missionária tem como fonte de poder o Espírito Santo, que separa os escolhidos para as missões, capacita-os para a obra missionária, concede a sustentação material e espiritual, orientando-os quanto às decisões, estratégias, planos de trabalho a serem realizados para o alcance dos não cristãos. E na época de Atos dos Apóstolos, nós tivemos um avivamento na igreja de Antioquia da Síria. Isso fruto da obra missionária do Espírito Santo. Diante da perseguição aos cristãos a partir do martírio do diácono Estevão em Jerusalém, muitos dos discípulos de Jesus foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Mas foi em Antioquia da Síria que ocorreu o avivamento pela pregação da palavra de Deus. Barnabé buscou a Paulo em Tarso e o levou para Antioquia da Síria. E lá ensinaram e pregaram a palavra para muitas pessoas no período de um ano. Foi em Antioquia da Síria que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 25 ao 26 diz: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, o avivamento começa em Antioquia. Depois nós temos o Espírito Santo, que envia Paulo e Barnabé para a obra missionária. Na igreja avivada de Antioquia da Síria havia muitos profetas e mestres, e dentre eles o Espírito Santo ordena que separassem Paulo e Barnabé para a obra missionária que os tinha chamado. Os líderes da igreja em Antioquia da Síria, jejuando, orando, e puseram sobre Paulo e Barnabé as mãos e o despediram para a grande obra missionária de evangelizar todo mundo conhecido da época. Atos capítulo 3, versículos 1 ao 3 diz: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. E aí inicia a expansão da igreja em todo o mundo conhecido da época.
Paulo e Barnabé empreenderam então essa primeira viagem missionária sob o poder do Espírito Santo. Maravilhas fez o Senhor, pois apesar das atividades, das adversidades, hostilidades e enfrentamentos dos opositores, milhares de pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Isto está narrado em Atos capítulo 13, do versículo 4 até Atos capítulo 14, versículo de número 26. No item 3 da lição, nós vamos falar sobre a contextualização da obra missionária da Igreja Cristã. E aí nós temos como primeiro ponto o ide, fazer discípulos de todas as nações. Esse é o comissionamento de Jesus para toda a igreja. Pregar o evangelho em todo o mundo. Isso está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20. E, nesse sentido, qual é a finalidade das missões? A finalidade das missões é anunciar que Jesus veio ao mundo para que os homens fossem ou sejam salvos por ele, livres da condenação do pecado, do medo da morte, do inferno e do domínio de Satanás. Quais são os pontos norteadores para missões? Nós temos pelo menos aí 6. Primeiro, para realizarmos missões, nós temos que ter amor e compaixão por missões, cumprir o ide de Jesus. O Espírito Santo é a fonte de poder para a obra missionária. Estratégias missionárias têm que ser, vamos dizer, planejadas para a salvação das pessoas. Temos que ter a preparação dos obreiros, e essa preparação deve ser centrada na Bíblia Sagrada. E temos que imitar o exemplo dos servos de Jesus, da igreja primitiva, que realizaram a evangelização de todo o mundo conhecido da época. Estes são os pontos norteadores para missões na igreja de hoje. E mais, para realizarmos isso, nós temos que ter a convicção da nossa chamada missionária. E todo e qualquer cristão tem essa chamada, porque é uma ordenança universal de Jesus. Então, com relação a essa convicção, o chamado, ela está no âmbito espiritual. Quem chama é Jesus. O chamado, ou seja, vem de Deus, que toma a iniciativa de chamar no tempo certo, como chamou Barnabé e Saulo e Paulo, nesse sentido. O chamado é orientado pelo Espírito Santo para a execução das missões. No chamado, há sensibilidade espiritual para a missão a realizar. Tem que haver essa sensibilidade. O chamado, ele é precedido de sinais através dos sonhos e revelações, como foi o chamado de Pedro para ir à casa de Cornélio, pregar aos gentios. O chamado, ele é confirmado pelos servos de Deus. Ou seja, a igreja, ela é que ratifica, confirma o chamado de cada pessoa. Concluindo a aula de hoje, nesta lição vimos que o Senhor, nosso Deus, chamou os gentios para a salvação e vida eterna a partir da pregação do Evangelho de Cristo por meio do apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, um centurião romano, que culminou então com o batismo com o Espírito Santo e na sequência com o batismo nas águas de todos os seus ouvintes. Contemplamos a obra missionária do Espírito Santo a partir do avivamento da igreja em Antioquia da Síria e a separação de Paulo e Barnabé para a obra missionária da evangelização do mundo conhecido da época. Por fim, observamos a contextualização da obra missionária da Igreja Cristã quanto à finalidade das missões, a identificação de seus pontos norteadores, bem como a identificação dos fatores para a convicção da chamada missionária. Louvado seja o Senhor, creia nisto, Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 2, a porta da fé se abre entre os gentios. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.